É muita informação, muita gente falando ao mesmo tempo. Não sabemos mais o que é informação e o que é opinião. A pandemia trouxe um turbilhão de elementos para sua mente. Apenas no mês de abril, no começo da pandemia no Brasil, 361 milhões de vídeos foram postados no YouTube sob a classificação da Covid-19. No Twitter, foram 500 milhões de menções contendo no texto coronavírus, Covid-19 ou pandemia. Você consegue imaginar o tamanho desse estrago? Não, né? É difícil. Mais difícil ainda, conviver com essa aglomeração de informações. Esse podcast é mais uma dessas informações, mas pode ficar tranquilo que eu vou focar sua mente e focar apenas no turbilhão, nesse tsunami de informações que recebemos. O que posso dizer de antemão é que vivemos infodemias constantemente. Abra seus ouvidos e vamos conversar. Sabe quando tem tanta gente falando sobre a mesma coisa que enlouquecemos? Pois é, isso se chama infodemia. Estamos vivendo uma hoje e vamos conversar um pouco sobre ela. Eu sou Caio Costa e esse é o terceiro episódio do podcast Língua Presa. Com toda sinceridade, quantas vezes você já caiu em fake news? Ou melhor, quantas vezes uma informação impactou a sua vida, mas só depois você percebeu que ela era falsa ou irrelevante? Vamos ser francos, nós também contribuímos com o maior problema da infodemia, a desinformação, pois somos nós que, bombardeados por informações, repassamos ou criamos outras. Nós não precisamos saber o número de informações que sabemos. Não precisamos lidar com a quantidade expressiva de reações e sentimentos dos outros sobre os mais diversos assuntos. Não precisamos saber de tudo porque nem tudo importa. Quanto mais for preciso saber, mais será necessário a gente ter um primor pela fonte e pela forma que a gente está recebendo isso. Nesse episódio, a gente precisa conversar sobre a briga travada entre as informações necessárias e verdadeiras com as informações falsas e irrelevantes. Usando e dando aspas a explicação da The Lancet, eu diria que, aspas, a palavra infodemia se refere a um grande aumento no volume de informações associadas a um assunto específico que podem se multiplicar exponencialmente em um período específico como a pandemia atual. Nessa situação, surgem rumores e desinformação, além da manipulação de informações com intenção duvidosa. Na era da informação, esse fenômeno é amplificado pelas redes sociais e se alastra mais rapidamente como um vírus. Fecha aspas. Esse alastramento começa com as fontes. São inúmeras. Afinal, todos somos pesquisadores, né? Prova disso são os 19.200 artigos publicados no Google Scholar. Estudos feitos por uma ou mais pessoas sobre algo que ainda hoje é uma incerteza. O que me leva a entender a primeira causa da infodemia, que é o senso de urgência. Diante da urgência em ser fonte, do desejo profundo em ter sua publicação citada como referência, compartilhada, curtida e vários comentários em rede social, é deixado de lado a responsabilidade. Tudo isso por falta de paciência. O senso de urgência tornou pesquisadores e jornalistas sedentos por informação rápida e relevante. Porém, na maioria das vezes, a informação acaba sendo falsa e imprecisa, causando, aí sim, danos relevantes. É o efeito contrário. Tudo isso porque o senso de urgência interfere nos dois polos da comunicação. Quem comunica e quem quer receber. Quem comunica deseja largar na frente, deixando de lado metodologia e até mesmo a confirmação de dados informados. Já quem recebe não sabe lidar com a quantidade de informações recebidas. A mente procura reter o máximo de informações no mínimo de tempo. Conclusão: não temos paciência. A missão de informar cabe a manchete, título e resumo. Consegue entender? Somente a primeira causa já causa um estrago imenso na população. Não sabemos lidar com tudo isso. É preciso filtrar
e nós não temos esse filtro. O buraco é bem mais embaixo. Eu peço para que a gente faça um exercício. Vamos voltar no tempo. Voltar ali nos anos 2000. Eu diria que a gente tinha 4 principais fontes de receber uma informação: rádio e TV, os professores em escolas e faculdades, os livros e jornais ou os nossos familiares. Em geral, somente recebemos informações por um canal e ela seria repercutida por no máximo um ou dois. A exemplo do World Trade Center. Você possivelmente estava na escola ou no trabalho, viu isso na TV e, para ficar atento, você continuou assistindo a TV. Hoje não é assim. Hoje, cada pessoa conectada passa a ser um canal de informação. A rede social alavanca isso junto com o seu algoritmo, que controla toda a informação para que você seja bombardeado pela mesma bolha de informações. Isso se apresenta como a segunda causa da infodemia, e para mim a mais grave, que é a ausência do critério de fonte. As informações que recebemos hoje são validadas por relações afetivas. É muito complicado você não acreditar em algo que a sua mãe está te mandando, no estudo que o seu amigo fez, naquilo que a professora que mudou a sua vida te disse, na coisa que a sua esposa ou o seu marido está te mandando. É muito difícil. Como consequência, temos a fonte propagadora mais importante que a fonte autora, até mesmo mais relevante que o conteúdo. Vivemos sobre verdades afetivas compartilhadas diariamente. Essa é a função da rede social e do seu algoritmo: organizar em uma linha do tempo atemporal publicações de quem você segue por afeto. O efeito disso é devastador e você percebe diariamente. Hoje você recebe uma informação, sabe como as pessoas que você gosta se sentem com ela, sabe a opinião delas, sabe como outras pessoas estão se sentindo, e só depois, talvez, você faça um juízo de valor disso e vá buscar você mesmo suas fontes para confirmar isso que você acabou de receber. Multiplica isso pelos inúmeros fatos diários que temos. Estamos vivendo em uma sociedade rasa, sem critérios, apressada e mal informada. E é claro, depressiva. Ou melhor, infodepressiva, pois não suporta o turbilhão de emoções que nascem com o tsunami de informação diária. Chegamos então à grande questão: como viver com essas informações? Elas não deixarão de existir. O que fazer? É engraçado que agora me veio à mente antigos sorteios de TV. Não sei se você lembra. Eram piscinas de cartas e uma pessoa ficava no meio. Várias pessoas jogavam as cartas para cima e uma pessoa no meio ficava tentando pegar a carta. Várias pessoas torciam para que essa carta fosse a sua. E é isso exatamente que acontece hoje. Um sorteio. Imagine que você é a pessoa no meio da piscina. As cartas que enchem a piscina são as informações do mundo. As pessoas jogando as cartas para cima são as que você mais ama. Essa é a cena. Todo mundo que você ama clamando por ter a informação escolhida e você sem poder fazer nada. O que vier veio e assim será. Se vier algo relevante, legal. Se vier algo verdadeiro, legal. Já se não vier, a consequência é a desinformação e você nada pode fazer. Pensando direitinho, eu acho que é assim que nascem as teorias conspiratórias. Mas deixa isso para lá. Vamos seguir. Como vamos viver? Na minha humilde opinião, eu acho que a solução está na construção do background. E agora eu vou usar essa expressão em inglês porque é um papo de coach. Precisamos construir um conhecimento concreto e variado. Isso é, começar a ter uma noção histórica de onde vivemos, nossos pais, nossa cidade, nosso país. Informações antigas possuem um tempo de estudo. Esse tempo foi revisado. Os livros foram consagrados, as informações foram verificadas. Isso fala muito sobre como vivemos atualmente. O conhecimento pode ser diverso. Infelizmente, não somos criados para isso. Somos criados para o conhecimento específico. Então a solução é uma reeducação pela leitura. Na minha visão, é só isso que pode filtrar as informações recebidas hoje. Eu vou dar um exemplo pessoal, certo? Eu tenho 30 anos, sou de Maceió, Alagoas. Eu trabalho há 16 com cultura, marketing e entretenimento, certo?
eu sempre fui informado de um problema. O público da cidade não valoriza a arte produzida aqui. Essa era a informação. Dos 16 anos que eu trabalho, eu vivi 8 replicando isso. Eu influenciava uma cadeia produtiva e acabava sendo influenciado por essa revolta coletiva. Mas até que eu decidi analisar historicamente a minha cidade, percebi que ela existia há mais ou menos 200 anos, que assim como eu e meus 30 anos, muitos agentes culturais e artistas não tinham seus avós nascidos e criados em Maceió. Logo, seus pais não foram criados consumindo arte de Maceió e estava em nós a missão de historicamente difundir para a próxima geração o consumo de arte aqui produzida. Cabe a nós diminuir a propagação da revolta, porque a cada vez que a gente propagava a nossa revolta, a gente prorrogava o nosso desejo em ver a arte consumida aqui em Maceió. Minha conclusão: eu tenho 30 anos, 15% da idade da minha cidade. Desse, eu passei 8 anos, uma parte considerável, buscando criar revolta. E os mesmos 8 anos, eu estou buscando criar em minha cidade um orgulho natural do que produzimos, informando o que produzimos, levando arte e entretenimento, conteúdo. É isso. Nossa população irá consumir por acesso ao que produzimos, e não pela revolta. Não adianta a gente historicamente propagar a revolta em busca de consumo. Adianta a gente propagar conteúdo e colher consumo. Entendeu? Pegue o meu exemplo. Pense nas inúmeras infodemias que vivemos. Pense na infodemia política, no quanto a estrutura de nossa democracia nos leva à polarização de ideias que vivemos. Nos leva a maioria da população entre polos, sem saber o que fazer. Reflita sobre a infodemia social. O quanto o preconceito e a exclusão social são estruturais. Entenda que faz parte da nossa estrutura recente. Em 1960, negros escravos eram postos como exposições para que visitantes turistas pudessem ver e alimentá-los. Pergunte o ano que a sua avó nasceu. Pergunta quantas vezes a sua mãe estudou sobre isso. Estenda para você, que poucas vezes discutiu racismo. E talvez você entenda por que é estrutural e por que vivemos uma infodemia social. Analise a infodemia educacional, em como a estrutura escolar se mantém a mesma de quando a sua bisavó estudava e estudou. As cadeiras são organizadas na frente de um quadro ou uma tela e um professor ensinando assuntos que dividimos em 4 bimestres. Porém, quem tem acesso à educação de qualidade nesse país está acostumado com o consumo com 2 telas e é corroído por informações resumidas. Pode ser que você entenda porque tantos professores estão sendo desacreditados, agredidos, menosprezados no país. Pense, analise, reflita. Reflita a infodemia social, no quanto o preconceito e a exclusão social são estruturais na nossa história recente. Em 1960, os escravos eram expostos e alimentados por brancos. Pense em 1960. Pegue o ano de nascimento da sua avó. Pense em quantas vezes a sua mãe discutiu sobre isso que eu acabei de falar. E entenda por que você nunca discutiu sobre racismo. Esses exemplos apenas fundamentam a infodemia que vivemos hoje. É uma consequência. A OMS declarou que a infodemia está agravando a pandemia, porque além de não encontrar fontes idôneas, não encontramos orientações confiáveis pelos responsáveis das tomadas de decisões, ou seja, governadores, profissionais de saúde, prefeitos, presidente, não têm informações corretas, porque, assim como nós, eles vivem esse turbilhão de coisas. Isso acarreta o óbvio. As pessoas podem se sentir ansiosas, deprimidas, sobrecarregadas emocionalmente. Percebe que a infodemia prejudica muita gente, que vivemos nela, e não há isolamento social, muito menos vacina. A cura da infodemia não está na informação produzida hoje, e sim no conteúdo produzido antes. Está na base e na sua formação como ser humano que vive no mundo, e não do mundo pro mundo. Existe uma diferença enorme entre viver aqui com o que te compõe e viver do que o mundo te dá, ou para o que ele te dá.
É você que é responsável pelo mundo que vive. Sou eu o responsável pelo mundo que eu vivo. Somos nós responsáveis pelo mundo que nós vivemos. Se você cuidar da sua parte e eu cuidar da minha, iremos viver num mundo incrível. Você por você, eu por eu, nós por nós. Vamos trocar a infodemia pela empatia. Topa? Nossa, esse episódio foi pedrada. Minha cabeça está a 1000 e a sua deve estar também. Por isso eu vou deixar pontos de reflexão bem aqui, na ponta da língua. Não existe urgência para informar o certo. Informar o certo é o certo. Elimine o senso de urgência de sua vida. Uma querida pessoa chamada Felipe Lima tem um lindo lema: fazer o certo até dar certo. Segue isso. Tenha critério sobre tudo que você tem acesso. Lembre-se da qualidade. Você não tem obrigação de ler tudo. Apenas o que é bom. Descartar informação também é informar. Se preocupe em formar sua base de conhecimento para entender o mundo que você vive. Isso vai te mostrar que existiu e existe um mundo fora de sua bolha. Pense, analise e reflita. O mundo é massa demais para quem o conhece. Valeu? Eu fico por aqui. Você pode participar do debate em nossas redes, @linguapresa.cast. E caso queira, também pode mandar um direct para discutirmos em nossa live Duas Línguas, que acontece toda quinta-feira. Sinta-se à vontade. Com trilha sonora e edição de som de Felipe Device, realização de Life Records. Esse foi o podcast Língua Presa. Obrigado por ouvir. Não esqueça de sorrir. Joga a energia lá em cima. Valeu!